Bom, olá, tudo bem? Sou o Josiel Alves Gama, acadêmico da Universidade Federal do Amapá, com sede no campo do Mazagão. O curso de licenciatura em Educação do Campo, com ênfase em Ciências Agrárias e Biologia. A disciplina de Fundamentos de Química, com a orientação e auxílio do professor Daniel. E vou apresentar a atividade com o tema que vem falando sobre os aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. E as suas importâncias que eles desempenham no organismo dos seres vivos. Então, começando, os aminoácidos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, né? Os principais responsáveis pela produção de proteínas. A estrutura do aminoácido em geral, de um aminoácido, né, está esta estrutura que estamos observando, ela é comum a todos os tipos de aminoácidos, exceto a prolina, um aminoácido cíclico, que ele é a exceção, né? No qual o grupo R, ou cadeia lateral, que é apresentado pela cor roxa, liga ao carbono cinza, é diferente em cada aminoácido, ou seja, o R, né? O grupo R. Então, basicamente é isso, a estrutura de um aminoácido. É composto por um carbono central, né? um grupamento amina, ligado também aí, carbono central, a um grupo carboxílico. E aí é mais um hidrogênio e o radical, né, que é o R. Esse radical ele é muito importante, né? Nós vamos ver aqui mais à frente. Ele é que vai determinar a natureza química do aminoácido. O nosso organismo ele utiliza 20 aminoácidos diferentes para produzir as nossas proteínas, né? São moléculas muito semelhantes, ou seja, todos os aminoácidos eles vão ter essa apresentação. Apenas o grupo R vai diferenciar um do outro, né? Pois será determinada a natureza química dele. No caso, né, existem os que são apolares, né, que não interagem com a água. Existem os polares que já interagem com a água. E aqui vamos ver alguns grupos de aminoácidos, né? Tem aqui o grupo apolar alifático, né? Porque que é apolar, que não interage com a água, né? E o alifático é porque o radical é aberto. E um exemplo aqui é a glicina, alanina, prolina, valina, leucina, né? Isoleucina, metionina, que dá para observar aí a questão do radical. Eles são aí diferentes, né? Determinando a natureza química de cada um. Temos o grupo aromático, ou seja, que ele forma esse anel aromático, que é o caso da fenilalanina, tirosina, triptofano. E temos mais outro grupo,
o grupo recarregado positivamente, né? Ou seja, ele possui carga positiva. No caso da lisina, da arginina, da histidina. Tem também o grupo polares, né? Esse que tem a capacidade de interação com água e não carregados também, ou seja, não possui nenhuma carga. Tem também o grupo recarregado negativamente, né? Isso apresenta carga negativa, que é o caso do aspartato e o glutamato. E aí nós temos, né, os 20 aminoácidos. Diferentes, né? Só apenas que diferencia é a parte que põe o radical. Aqui nós vamos ver os aminoácidos, né? Existem dois grupos de aminoácidos, os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais é que são produzidos pelo organismo, e os essenciais o organismo não consegue produzir. No caso aí, e essas duas que estão ao meio, né, no caso da arginina e a histidina, elas são essenciais para as crianças, né, quando as crianças, o organismo das crianças não consegue produzir a arginina nem a histidina. Já no organismo dos adultos, elas se tornam não essenciais, porque o organismo aí então já tem essa capacidade de produzir. E temos esses dois grupos aí. Então, os aminoácidos, eles são importantes na formação das proteínas, né? E para isso, eles formam peptídeos, né? Os peptídeos, eles são cadeias de aminoácidos, que ocorre quando duas moléculas de aminoácidos podem se ligar de modo covalente por meio de uma ligação amida substituída, denominada ligação peptídica, a fim de produzir um peptídeo. E aqui temos nessa imagem, né, é o que é basicamente, para entendermos, então, a formação de uma ligação peptídica por condensação, ou seja, acontece quando o grupamento amina reage com o grupamento ácido carboxílico do outro aminoácido, né? O grupamento amina de um aminoácido liga-se e reage com o grupamento ácido carboxílico, liberando uma molécula de água e formando aí então essa ligação peptídica. Nesse caso da ligação peptídica, há uma liberação de uma molécula de água, né, como nós podemos observar. Isso para unir e formar as proteínas. E para quebrar as proteínas é feito o processo de hidrólise, né? Ou seja, é o contrário, tem que hidratar para poder quebrar, separar os aminoácidos, quebrando então as proteínas. Então, a ligação peptídica entre formam dois aminoácidos é chamada de dipeptídeo. Temos também o tripeptídeo com 3 aminoácidos
e assim formando as proteínas, os polipeptídeos, né? São vários. Para formar uma proteína, tem que ser a partir de 50 aminoácidos, né? Proteínas são muito grandes, 3.000, 2.000 aminoácidos aí junto, pela ligação peptídica, formando os peptídeos, que irão dar a estrutura das proteínas. Vamos conhecer um pouco sobre as proteínas, que é a matéria mais abundante, né, no corpo humano, matéria-prima do corpo humano. Ela é encontrada, né, são encontradas principalmente em abundância em alimentos de origem animal, como carnes, né, ovo, leite, na clara do ovo. Proteína está lá, a albumina. Como eu falei, né? Os resíduos de aminoácidos, né? As proteínas, elas são moléculas orgânicas mais abundantes no nosso organismo. São macromoléculas ou polímeros, né? Ou seja, são estruturas muito grandes, formadas por monômeros, que são as moléculas ali pequenas, que são os aminoácidos, né? Formando, em sua maioria, formada, né, por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Em alguns casos, pode conter também enxofre. Então, aqui a estrutura da proteína é basicamente isso, né? A estrutura primária é formada pelos aminoácidos aí, mas essa estrutura ali, formando essa estrutura linear. E essa não tem nenhuma função, né? Quando só em estrutura linear. Para ela ter a função, elas precisam, né, se torcer, se dobrar, né? Então os aminoácidos, eles têm essa capacidade de sentir se atraído ou se afastar do outro, fazendo com que a proteína ela se dobre e um formato de uma hélice, né? Que aí nós vemos na estrutura secundária, pode ser a de duas formas, alfa-hélice, né? Ou em conformação beta também. Um exemplo de proteína secundária é a queratina, né? Que forma o cabelo da gente. Temos então a estrutura terciária, né? Que elas se dobram ainda mais. E um exemplo de uma estrutura terciária é a albumina, né? Que é o formato aí tipo um formato globular, né? A cadeia de polipeptídeos já. E temos a estrutura quaternária, é como se fosse 4 estruturas terciárias unidas, né? E um exemplo temos que é dessa estrutura, vemos a formação então de uma proteína. Um exemplo é a hemoglobina contida no sangue. Vamos lá. Então as proteínas, elas podem sofrer alterações, né? E a alteração é chamada de desnaturação proteica. E os fatores que favorecem, né? Os principais fatores que favorecem que ocorra essa desnaturação, né, são o pH e a temperatura. Essa é a desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível. Quando aqui nós podemos observar, né, no estado nativo, no estado original, tá aí,
Então, com a ação da temperatura ou do pH, pode ocorrer a desnaturação, né? Ou seja, ela fica, né, em um formato diferente, estado desnaturado. E quando ocorre, né, o processo reversível, renaturação, ela volta ao seu estado nativo, como que ela era, né? Como estou dizendo, pode ser reversível ou irreversível, né? Um exemplo é o ovo, né? Quando você cozinha o ovo, coloca, tem a albumina, né, na clara do ovo, você bota ele para cozinhar, ele vai endurecer, ficar esbranquiçado e não vai voltar de novo ao estado original. Já um exemplo é a queratina, de reversível, né? Uma desnaturação reversível. Ele pode sofrer ação, né, com a chapinha e ele, mais depois, com o tempo, ele vai voltar, né, ao resfriar, tudinho, né, ali com a água, ele pode retornar de novo ao seu estado original. Bom, vemos aí que elas podem formar as proteínas, os aminoácidos formam as proteínas e elas têm funções muito importantes, como eu falei, a sua maioria, né, estão no nosso organismo e elas desempenham essas funções no nosso organismo. Por exemplo, função transportadora, no caso aí da albumina, da hemoglobina. A albumina, ela está ali auxiliando, né, a proteína que está auxiliando, né, o transporte de medicamentos no nosso corpo, né, as drogas, levando também os hormônios, né, aí está na transporte de hormônios dentro do organismo. E também aí a hemoglobina. A hemoglobina, no interior das hemácias, ela tem a responsabilidade, né, a função de transportar os gases, oxigênio e o gás carbônico dentro do nosso organismo, né? E também na membrana das células elas transportam cálcio, sódio, esqueci de passar aqui, mas é isso, né? Transportadores aí a albumina e hemoglobina, como eu já falei. E a estrutura nas membranas das células, ela transporta também aí o cálcio, o sódio, e o potássio e outros nutrientes também. E também tem função estrutural, né? No caso aí, um exemplo do colágeno, proteína do colágeno, a queratina. O colágeno que forma as estruturas dos nossos ossos, dos nossos dentes, né? Está aí presente nas articulações. E a queratina, na estrutura das unhas, da pele, do cabelo, desempenham aí essas funções. E também em função hormonal, né? No caso da insulina e do glucagon, que são hormônios proteicos que desempenham funções muito importantes no nosso organismo. Tem também função protetora, né? No caso das proteínas, os anticorpos e o fibrinogênio. Os anticorpos são os que vão neutralizar antígenos, que são os antígenos, eles são partículas estranhas que entram no nosso organismo por meio de bactérias, né, que liberam toxinas, e essas toxinas elas são os antígenos. Então a proteína, o anticorpo, ele se liga à toxina, impedindo que cause problemas para o corpo. Temos o fibrinogênio, que vai estar atuando na coagulação sanguínea, impedindo hemorragias, né? Ou seja, protegendo o nosso corpo. E temos a catalisadora, né? A função catalisadora que é desempenhada por meio das enzimas, que são muito importantes no nosso organismo, que são as enzimas, elas são proteínas que vão estar acelerando a velocidade das reações químicas que acontecem
todo o nosso organismo, né? Então, são aí as enzimas, muito importantes no nosso organismo, e as suas funções. Vamos conhecer aqui os ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos é o conhecido pelo DNA e o RNA. O DNA é o principal ácido nucleico, que armazena informação genética e garante a sua transmissão ao longo das gerações, que é a hereditariedade. O RNA tem a função de permitir que todas as informações contidas no DNA possam ser copiadas e transportadas até as estruturas responsáveis pela elaboração das proteínas. O formato, são formados, o DNA e o RNA são formados por um encadeamento de nucleotídeos. Quando falamos nucleotídeo, lembramos lá do núcleo, né? O DNA ele é formado no núcleo, o RNA também a partir do DNA, mas ele tem a capacidade de ir para o citoplasma. Então, os nucleotídeos eles têm a sua estrutura formada por um grupo fosfato, uma pentose, né, e uma base nitrogenada. Vamos mais à frente especificamente falar agora do DNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, é construído a partir de 4 estruturas de nucleotídeos. A estrutura dele é formada por 2 fitas enroladas no formato de uma hélice. Assim, a informação genética encontra-se codificada em uma sequência de nucleotídeos. O DNA é uma molécula estruturada em 2 cadeias em forma de dupla hélice, sendo constituída por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. Temos aí a adenina, citosina, guanina ou timina. O fato de o DNA ter uma forma de dupla hélice é fundamental para a sua replicação durante a divisão celular, já que cada hélice funciona como uma espécie de molde para a outra nova célula, né? Então aí elas se ligam por ligação de hidrogênio entre as suas bases, né? E a estrutura da fita, né? De fosfato e açúcar, essa parte que forma a fita para a estrutura, né? Dessa dupla hélice aí. Então temos aí, né? O DNA ele é responsável pela transmissão de todas as características genéticas, como a cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, a fisionomia e outras características mais no processo de reprodução dos seres vivos. E a principal função do DNA é transportar informações contidas em suas sequências chamadas de genes, além dos processos de transcrição e tradução. O DNA é responsável pela manutenção das características e informações básicas sobre o organismo na divisão celular, possibilitando a replicação dessa estrutura. Então, e o RNA, enquanto o DNA ele possui as informações fundamentais para se processar uma nova proteína, ele ainda necessita do auxílio de moléculas intermediárias e uma nova proteína. Ele ainda necessita do auxílio de moléculas intermediárias. Ele é uma delas é o RNA, ou ácido ribonucleico. Assim, a molécula do RNA nada mais é do que uma estrutura complementar de certa região do DNA. É composto por uma única cadeia de nucleotídeos, entretanto diferente do DNA. As bases nitrogenadas do RNA eles são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Esta última substituindo a timina, presente apenas na molécula do DNA. Então,
O RNA ele tem as classes principais responsáveis pela transcrição. O RNA mensageiro, né, que carrega as informações copiadas no DNA sob a forma de trincas códon, né, cada um especificando um aminoácido. Tem passa a mensagem, né, pelo RNA transportador, que tem a função que decifra o código, representado pelo RNA mensageiro, né, carregando os anticódigos. E tem o que passa, e aí passando para os RNA ribossômico, né, que se associa com uma série de proteínas para formar os ribossomos. Então aqui temos aqui os ribossomos, né, que são estruturas citoplasmáticas formadas por duas subunidades proteicas revertidas por uma fita de RNA ribossômicos. Qual é essa função? A função dela no citoplasma é de produzir proteínas e a síntese proteica, como vemos aqui, né? Na leitura do RNA mensageiro, né? Então vai haver a formação da cadeia de peptídeo, né? E aí com a formação dos aminoácidos, a função dos ribossomos, RNA ribossomo. Então aqui vemos as principais diferenças do DNA e o RNA. O DNA, quanto à sua localização, ele é encontrado apenas no núcleo das células. Já o RNA localiza-se, é produzido no núcleo das células, mas ele migra para o citoplasma. A constituição, né, é a desoxirribose e o RNA e a ribose. E quanto à estrutura, né, o DNA é uma dupla hélice e o RNA é uma hélice simples. Ele é formado também a partir do DNA. A base nitrogenada é o parâmetro entre a adenina e a uracila. E a base nitrogenada do DNA é a capacidade dele de parear, né? O pareamento dele é entre a adenina com a timina. Bom, essas são as características, né, da representação do DNA e RNA, os ácidos nucleicos, as proteínas e os aminoácidos, né? Todos eles têm essa relação aí. Então, essa foi a minha apresentação dos aminoácidos, que é responsável pela formação das proteínas, né? E aí os ácidos nucleicos têm a sua função no nosso organismo muito importante. Muito obrigado.